Olá, querido, boa noite. Pastor Ares aqui, quero compartilhar com você ainda um trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus fala de coisas tão profundas, né, que a gente precisa realmente meditar nelas e pensar. E aí a gente vê no capítulo 5, o verso 43 fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amo, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Querido, olha só que coisa importante. Jesus fala a respeito do amor ao próximo. E aí ele vai dizer que nós devemos ir muito além do que amar as pessoas que nos amam. Como nós sabemos, ele disse que nós temos que amar também os nossos inimigos. Pastor, mas como assim? Como é difícil para mim, para qualquer um, talvez, né? Amar a pessoa que nos persegue, que tratou mal a gente, enfim, que não considerou, que não respeitou a gente, ou que deu o mal em troca do bem que nós fizemos. Pode ser uma coisa assim até muito próxima, pode ser aí na sua casa, seu filho, seu marido, sua esposa, pode ser um parente, pode ser um amigo do trabalho, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, enfim, né? Pode ser em qualquer relacionamento, né? Problemas acontecem e Jesus fala para a gente amar basicamente o tempo todo. Mas o que é esse amor de fato? Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse comigo que não seria essa a raiz de todos os problemas? Porque a todo momento as pessoas estão pensando, de um modo geral, em si mesmas, o que é bom para elas. Não é disso que procedem as guerras, né? Diz a Bíblia, né? Lá em Tiago. Porque o ser humano tem buscado, né? Agradar primeiramente a ele e depois, né? Os outros, né? Então, esse é o maior problema. A gente vê divisões em casa, a gente vê divisões no trabalho, a gente vê divisões até mesmo, né, no ambiente da igreja, quando as ofensas não são perdoadas, quando o ser humano, nós trazemos para a gente aquela ofensa e não abrimos mãos, entre aspas, do nosso direito. Então, eu creio que esse é uma grande raiz, né? Uma das principais raízes de que tem levado a humanidade para o buraco. E Jesus vai na raiz do problema, né? Ele vai dizer para a gente, olha, se vós quereis ser filhos de Deus, então vocês precisam fazer além, né? Ser além do que todo mundo faz, né? Quem é que não faz bem a quem lhe faz bem? Só uma pessoa muito ruim, né? Mesmo, né? Uma pessoa que tem uma mente meio estranha, né? Querido, dito isso, você pode estar pensando assim, mas pastor, eu não vou ser bobo se eu ficar também abrindo mão dos meus direitos e tal. Então, essa é uma questão que é delicada, né, de falar aqui tão rapidamente, mas o que Jesus tem em mente aqui são duas coisas, eu penso. A primeira é que você até pode, eu posso, falar sim do meu direito, né? Mas depende da forma como eu falo, do jeito que eu coloco. Isso é um fator, né? Então, eu não estou proibido, você não está proibida de esclarecer as coisas, né? Quando você precisar esclarecer. Você não tem que levar a culpa porque alguém mentiu e você tem que levar a culpa. Não, você tem que dizer, pode dizer a verdade, claro. Né? Mas o que eu creio que Jesus quer dizer aqui é que a gente não deve pegar a ofensa de ninguém contra nós, entende? E levar para o lado pessoal. Como assim, pastor? Mas é pessoal. Então, querido, aí entra numa questão que é o seguinte, que é a gente lembrar que nós também erramos várias vezes. Nós pecamos, somos pecadores. Então, se o nosso Deus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar as pessoas que nos ofendem? Ah, mas eu me arrependo e falo com Deus. Será que você se arrepende sempre? Será que você tem consciência, e eu, de todos os pecados que nós cometemos? Será que às vezes a gente não ofende alguém sem sequer saber ou até mesmo sem ter a intenção? Então, preste atenção. Jesus não quer que você leve essa ofensa para um lado pessoal, né? A gente está sempre se defendendo demais,
né? A gente está sempre procurando botar um escudo, né? E qualquer coisa, às vezes, para algumas pessoas, já é motivo para elas gritarem, né, pelos seus direitos. É isso que a Bíblia não nos dá, né? Aval, não nos dá esse direito. Então, olha só, aí na sua casa, de repente, alguma coisa com seu filho, com a sua mulher, com seu esposo. Será que não foi isso, né? Será que esse ego, o eu, poxa, ele me ofendeu, ele jamais poderia falar isso, ela me ofendeu. Claro que entristece. Uma palavra de um colega de trabalho, uma palavra de alguém da família, de um parente, de um irmão que seja da igreja, até de um estranho, ofende. Mas olha só, em primeiro lugar, a culpa não é, entre aspas, sua. A princípio, nós ofendemos porque somos pecadores, né? E eu creio que o ofensor, né? Claro, diz a Bíblia, ele vai dar conta a Deus também, né? O ofensor, ele está já na mão de Deus. E se a gente procurar uma certa vingança, por assim dizer, seja em palavras, né? Seja em buscar o nosso direito, a gente também vai cair na mão de Deus. Então é melhor deixar nas mãos de Deus a sua causa. Olha, você pode sim, com calma, com paciência, no devido tempo, chamar aquela pessoa para poder conversar, com amor, como você gostaria que fizessem com você quando você errasse. Da mesma forma também, Jesus nos pede para amar essa pessoa que nos ofendeu, orarmos por ela. Não no sentido assim superior, né? Tem gente hoje em dia que está tão espirituosa, né, que elas ficam superiores, né? Não é nesse sentido não, é com amor mesmo. É na visão de que eu também erro, então por isso eu vou perdoar, né? Mas pastor, eu tenho que andar com essa pessoa então, já que eu perdoei? Querido, não vai andar dois juntos se não houver entre eles acordo, coisa em comum, né? A Bíblia não manda você andar com alguém, né, que está num caminho contrário a Deus, por exemplo, com procedimentos, né? Você não é obrigado a fazer isso, não. Mas você pode ser um instrumento de Deus para falar, né, para perdoar, para mostrar que você é diferente por causa de Deus na sua vida. Então, vejamos bem, não será essa uma das principais causas das divisões? Nós estamos buscando o nosso interesse, quase que sempre, né? Nós estamos nos defendendo o tempo todo. Nós estamos levando para dentro de nós, às vezes, pequenas ofensas. Abramos a nossa visão. Olha, se você não conhece Jesus, eu quero te dizer, Jesus é amor. Ele me revelou o seu amor e revelou o seu amor ao seu povo. E se você não tem ainda conhecimento de verdade, o que é amor, venha para Jesus. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então você pode hoje na sua casa pedir, Senhor, entra na minha vida. Você pode hoje na sua casa falar, Senhor, me perdoa, porque eu levei para o coração uma ofensa. Senhor, me perdoa porque eu estou super ofendido, quando na verdade eu também ofendo. Um pastor disse que se nós olhássemos para os nossos pecados como nós olhamos para o pecado dos outros, a coisa seria diferente, né? Porque os nossos pecados, a gente fica assim, não, mas eu não tive intenção, sempre tem uma desculpa, né? O dos outros, muitas vezes não, né? Nós somos, né? Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos carrascos, né? Juízes, julgadores. Então, que Deus te abençoe, que a paz de Deus reine no seu lar. Hoje faça uma oração por essa pessoa. Hoje entre em acordo com a sua esposa, com o seu esposo, entre em acordo com seus filhos. Olha, não é fácil às vezes, né, viver dessa forma, mas nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo que age na nossa vida. Olha, um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Deixa o like aí, curta, compartilhe essa mensagem para chegar a pessoas, em nome de Jesus. E procure uma igreja próxima à sua casa.